Será que você tem medo de se relacionar porque você está presa numa visão infantil sobre relacionamento? Vamos olhar para isso juntas hoje? Olha, eu vou direto ao ponto para ficar bem claro e bem prático, tá? O que eu quis dizer com essa visão infantil, né, sobre relacionamento? O que acontece? O olhar da criança, muitas vezes, ele é um olhar que como é que eu vou colocar isso bem prático? Ele tem dificuldade em se dar bem com o novo. Já percebeu, por exemplo, que quando uma criança entra numa escola completamente nova, às vezes, muitas vezes, é muito comum existe uma certa dificuldade, assim, na turma, de se adaptar, e tem uma ou outra criança que tá lá toda extrovertida, não, vem e tal, e é aberta, assim, ó, amiguinho novo, né? Mas muitas vezes, e aí aposto que vai ter um monte de comentário depois aqui sobre pessoas que passaram por isso, né? Se essas pessoas virem, acho que sim. Porque é muito comum, né? A pessoa chega na escola nova e os outros estão já nos seus grupinhos, olham meio assim e tal, mesmo que seja criança, nova ainda. Por que isso acontece? A criança, ela tem uma visão totalmente mágica e infantil de que se ela for igual ao papai e à mamãe, ela é aceita, ela é aprovada e assim ela é amada. E a mesma coisa, essa mesma visão ela leva para fora de casa. Então ela tem uma visão que se ela for muito igual aos amiguinhos, ela também vai ser aprovada, aceita e amada. É por isso que existe aquela fase da pré-adolescência ou até ainda na infância de a pessoa querer o mesmo estojo do amiguinho, a mesma mochilinha, a mesma roupa, ou se vestir, né, se pentear igual e assim vai, né? Os adolescentes muito iguaizinhos, porque eles realmente têm uma necessidade de pertencimento muito grande e acreditam que o igual é que sustenta o amor. Vamos lá. É que o igual, o muito parecido, é que sustenta a relação. Tá? O que acontece é que essa é uma visão totalmente infantil, né? Que a gente leva e que, infelizmente, muitas vezes a gente leva para a vida adulta. Pessoas que são adultas e que estão na vida com medo de se relacionar, muitas vezes elas podem estar presas nessa visão infantil. É isso que eu quero compartilhar nesse vídeo de hoje. Elas podem estar presas num olhar assim: se eu for diferente do outro, então o outro não vai me amar, não vai me aceitar. E aí é aquela pessoa que entra na relação e se transforma e passa a ter o hobby do outro, passa a falar como o outro. E aí pode ser uma relação de amizade aqui, tá? Não precisa ser só uma relação íntima de namoro, de casamento, não. Às vezes ela entra num grupo de amigos e aí os amigos são surfistas. Aí ela passa a ser surfista, se vestir como surfista, falar a língua dos surfistas, entre aspas, né? E assim vai. E aí, por algum motivo, ela, sei lá, muda de país e ela começa a andar com pessoas que são mais cult, e coisas de cinema cult, e filmes, e museus e tal. E aí ela começa, né, a falar de um jeito mais cult, a ver os filmes tal cults e tal. Eu posso falar muito bem disso porque eu era exatamente essa pessoa. Então, se eu tive alguns namorados na vida e aí cada um era de um jeito e aí cada hora era de um jeito. Então, eu tinha amigas em lugares diferentes e aí eu era de um jeito com uma amiga, de outro jeito com a outra amiga e assim vai. Então, na adolescência, eu fui de patricinha a super roqueira, assim, né? E depois surfista e um monte de outras coisas. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes, por a gente não sustentar o nosso lugar de adulto, né, é que a gente vai se colocando em situações e com pessoas e se modificando para ser igual, né, a essa outra pessoa, para ser igual àquela situação, a caber naquela situação. É exatamente isso, né? Fit in, que a gente tem uma expressão em inglês que é isso, assim, a gente vai dar um jeito de caber ali, naquela pessoa, ou naquele lugar, ou naquele espaço, ou naquela outra situação, e assim por diante. Só que muitas vezes a gente começa a perceber isso, e a gente sente um desalinhamento. Poxa, mas eu cada hora sou de um jeito, eu nem sei quem sou. E a pessoa começa a se questionar. Eu já atendi várias pessoas com esse questionamento, né? Tipo, cara, eu quero descobrir quem eu sou, eu não sei quem eu sou, eu cada hora sou de um jeito, eu me transformo muito nas relações e assim vai. E muitas vezes isso tem por trás muitos medos. O medo de não ser bom bastante para o outro, o medo de ser abandonada pelo outro, o medo de ser rejeitada pelo outro, o medo de ser traído, o medo de ser... E assim vai. E é claro, eu nem preciso dizer, acho que se você acompanha o meu canal há mais tempo, isso está muito relacionado à nossa infância. Se você é nova aqui, já se inscreve para você ficar sabendo mais sobre isso, porque sim, está muito relacionado à infância, às nossas feridas mais infantis, que em outros vídeos a gente trata e fala sobre isso. Mas nesse vídeo especificamente é para falar assim,
Será que é isso que tá te fazendo ter medo de se relacionar? Porque no fundo, você já percebeu que você se transforma muito porque você tá perdida de você não sabe quem você é e aí você se mistura muito no outro. Só que por já ter percebido isso e não querer mais repetir isso, aí você agora tá se afastando e tá tipo, não quero me relacionar, quero ficar sozinha, não quero me relacionar com as pessoas, quero ficar mais na minha e tal. Porque no fundo você tá com medo de ir pra relação e isso acontecer de novo. Faz sentido o que eu quero dizer? Então é legal você parar pra perceber assim. Enquanto a gente não vai pra troca, a gente não cresce. E enquanto a gente não vai pra troca, a gente não pode sustentar o diferente. Então, não é que você tem que sair hoje correndo e dizer, então eu vou me relacionar com todo mundo, então eu vou parar com esse negócio de eu não quero me relacionar com ninguém. Não é isso. Também não é forçado, não adianta nada. Mas é só você parar pra perceber de que lugar você tá nesse não querendo se relacionar. Porque pode ser que seja de um lugar tão infantil quanto se relacionar e ficar com medo de não ser igual e por isso não sustentar a relação. E aí você vai e se perde no outro, se mistura e se transforma quase que no outro. Faz sentido o que eu quero dizer? É quase que um lugar é o oposto do outro, mas é infantil na mesma. Qual que é o lugar, o espaço adulto, o sentir adulto que você pode ter? É perceber se você quer realmente se relacionar ou se você não quer realmente se relacionar como adulta nesse momento. Mas não porque isso vai fazer você pertencer ou não pertencer, ser abandonada ou não ser abandonada. E simplesmente porque é o que você quer. Como adulta é o que você quer. Agora, independente de qualquer coisa, eu quero ficar um pouco mais na minha, eu quero ficar um pouco mais sozinha. Fechado. Agora, como adulta, eu reconheço que não, eu quero me relacionar sim. No fundo, eu tava era com medo de acontecer o mesmo padrão antigo, ou eu tava era com medo de ser rejeitado, eu tava com medo de etc, etc, etc. Faz sentido? Como é que chega pra você essa reflexão de hoje? Tomara que sim, me conta aqui embaixo nos comentários, vou ficando por aqui. Lembrando que tem muitas coisas sobre esse assunto lá no meu Instagram, @Respire Sua Missão. Tem textos, stories, vídeos, curtinhos, né? Então aproveita, vai pra lá também pra gente se encontrar mais vezes. Fico por aqui então, um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!